Nunca imaginei que uma simples canção pudesse desencadear um terremoto na minha vida e na minha família. Sofia, minha pequena de 5 anos, sempre fora uma criança cheia de alegria, com aquela vozinha doce e tímida que aos poucos foi se tornando a trilha sonora das nossas manhãs. Quando ela começou a cantar baixinho, hesitante, eu me sentia preenchida por um orgulho silencioso, aquela felicidade que só quem é mãe pode entender. Mas tudo mudou num instante. Diego, meu irmão mais velho, sempre tido como o filho dourado da família, perdeu o controle naquele dia. Foi um tapa, um gesto que carrega uma violência muito maior do que sua força física. Ele tentou calar Sofia, tentou apagar a luz que eu via brilhar nos olhos da minha filha. O choque não foi apenas pela agressão em si, mas pelo silêncio cúmplice dos meus pais. Eles não só minimizavam o ocorrido, como apoiavam Diego como se a culpa fosse minha, por permitir que Sofia fosse barulhenta demais. A ferida mais profunda não foi só a violência contra minha filha, mas a traição daqueles que deveriam nos proteger. Os próprios membros da minha família, que não mostraram que preferiam manter as aparências do que enfrentar a verdade. A repercussão daquele dia foi devastadora. Perdi cargos importantes em empresas e instituições nas quais eu havia me dedicado por anos, sendo rebaixada a posições sem visibilidade e sem contato com clientes. Quase um exílio profissional. Também fui removida de um conselho de caridade infantil que ajudara a construir. Um golpe que atingiu diretamente meu orgulho e minha identidade. No meu círculo social, as coisas também mudaram. Amigos começaram a evitar me convidar para eventos e perguntas desconfortáveis surgiam nas conversas, reforçando o sentimento de isolamento. No meio de toda essa tempestade, encontrei um aliado, inesperado em Paulo, um parente que até então eu considerava distante. Ele foi quem me alertou sobre os esforços da minha família para controlar danos, espalhando entre conhecidos que eu era instável e invejosa do sucesso do Diego, uma narrativa que eu já conhecia, mas que nunca imaginava que usariam como arma contra mim num momento tão crítico. A divisão da família se aprofundava, com alguns parentes assumindo lados claros, outros permanecendo em silêncio, e poucos dispostos a confrontar os abusos que vinham sendo ignorados por anos. Um telefonema da minha tia, Catarina Ermandaminha, mãe, mudou o curso dos acontecimentos. Ela me contou que havia presenciado Diego agredir Sofia, e que não podia mais fazer parte da mentira que a família tentava sustentar. Essa ligação foi o catalisador para uma série de revelações dolorosas. Aos poucos, outros parentes começaram a me procurar, oferecendo apoio ou confirmando que também haviam presenciado comportamentos abusivos de Diego, mas que por medo ou lealdade, haviam fechado os olhos enquanto isso, a recuperação da Sofia seguia com o Dr. Garner. Os pesadelos ainda aconteciam, especialmente em presença de vozes masculinas altas, mas havia progresso. Ela voltou a cantar, primeiro baixinho, depois com mais confiança, enquanto eu me esforçava para reforçar To Do's Os Daesh, que sua voz era linda e sempre bem-vinda. Era uma batalha diária, contra o trauma, contra o medo e contra o silêncio, que havia tentado sufocá-la. A situação atingiu seu ápice quando minha avó, Marta, a matriarca da família, decidiu convocar uma reunião para tentar restaurar a paz. Ela queria ouvir todos os lados, mas eu sabia que não havia dois lados. Quando uma criança é agredida, o conselho do terapeuta foi claro. Sofia não deveria ser exposta a essa reunião, que era para adultos lidarem com suas próprias falhas e responsabilidades. Atenção. Naquela tarde na casa da minha avó, era palpável. Meus pais estavam rígidos. A mãe com o rosto duro, tentando esconder a raiva. Diego com olhos vermelhos de sangue. E minha irmã Natália sentada separada, claramente incomodada. A reunião expôs anos de disfunção, de agressões veladas, de omissões dolorosas. Minha avó surpreendeu a todos ao defender minha posição, reconhecendo que meu pai falhou em proteger Diego de sua própria violência, e que eu havia feito o que era certo ao proteger Sofia. Com o desenrolar da reunião, segredos vieram à tona, abusos antigos, agressões que foram ignoradas,
Padrões que passaram de geração em geração. Diego Aquado começou a perder as últimas defesas, enquanto minha família se fracturava em facções opostas. Natália finalmente declarou que não aguentava mais aquela situação e pediu a separação. Era a primeira rachadura pública, no casamento que parecia impenetrável. Depois daquela reunião, as consequências se espalharam para todas as áreas das nossas vidas. Diego foi obrigado a frequentar terapia de controle da raiva. Seu status social e profissional foi drasticamente diminuído. Minha mãe tentou manter a aparência de normalidade, convidando-me para jantares que ignoravam a gravidade do que havia acontecido. Enquanto meu pai enviava mensagens tentando minimizar tudo, eu, porém, aprendi a estabelecer limites firmes. Exigi reconhecimento e mudanças reais para que Sofia pudesse estar segura em qualquer ambiente familiar. A mulher que uma vez aceitou ser diminuída, que acreditou que silêncio era o melhor caminho, agora estava no controle de sua própria vida e lutava com unhas e dentes para proteger sua filha, independentemente do custo. A trajetória de cura de Sofia foi surpreendente. Em poucos meses, as sessões com o Dr. Garner diminuíram, e ela voltou a participar do coral infantil, encontrando na música uma forma de expressar sua força e sua recuperação. Para mim, essa vitória foi a mais significativa. Ver minha filha encontrar sua voz, livre do medo, pronta para enfrentar o mundo com coragem, por mais que o futuro ainda fosse incerto. Havia uma sensação nova em mim, menos a de que, apesar da dor, havia espaço para crescimento, para reconstrução e para um amor verdadeiro, aquele que não se baseia em aparências ou em obrigações, mas em respeito e proteção genuína. Após aquela reunião intensa na casa da minha avó, a dinâmica familiar mudou para sempre. O que antes era um emaranhado confuso de aparências, segredos e silêncios, tornou-se um campo de batalhas morais, onde cada palavra, cada gesto, carregava um peso quase insuportável. Eu sentia como se estivesse vivendo entre dois mundos, o da família que eu conhecia e aquela nova realidade onde era obrigada a encarar as feridas expostas, os podres que por tanto tempo foram varridos para debaixo do tapete. Os dias que se seguiram foram um turbilhão emocional. Sofia, ainda frágil, precisava do meu apoio incondicional. Dr. Garner me ajudava a entender cada passo da recuperação dela, orientando como agir para que sua confiança não fosse abalada novamente. Eu precisava ser uma fortaleza para ela, a voz que jamais a deixaria duvidar do próprio valor. Ao mesmo tempo, o peso do afastamento de minha família biológica me consumia. O que era amor familiar, afinal? Laços de sangue ou respeito e cuidado? Tentativas de diálogo com meus pais foram, em sua maioria, frustrantes. Meu pai, Henrique, sempre tentou controlar a narrativa, buscando minimizar a gravidade do que Diego havia feito. Parecia incapaz de admitir seu próprio papel em habilitar aquela conduta, e isso me doía profundamente. Minha mãe, Eleonora, oscilava entre lágrimas e ataques velados, um reflexo do conflito interno que vivia entre o desejo de paz e a lealdade ao filho problemático. Em reuniões de aconselhamento familiar, o terapeuta era firme ao dizer que a reconciliação só poderia acontecer com responsabilização verdadeira, menos um conceito que parecia distante da realidade deles. Enquanto isso, Diego se viu obrigado a encarar as consequências de suas ações. A empresa da família, que sempre foi o palco onde sua imagem impecável era preservada, tomou medidas duras. Ele foi rebaixado a uma função de escritório, sem contato direto com clientes. Um golpe severo para alguém que sempre se viu como intocável. A terapia para controle da raiva tornou-se uma condição para manter seu emprego, uma tentativa da empresa de reparar minimamente a reputação abalada. Mas nada disso parecia suficiente para as feridas emocionais que havia causado, especialmente em Sofia e em mim. Natália, minha irmã, decidiu se afastar. O pedido de separação dela com Diego trouxe um alívio silencioso para casa, mas também o peso da tristeza e da frustração por anos de sofrimento em silêncio. Durante nossos encontros no café, entre lágrimas e confissões, ela revelou ter perdido 2 bebês
durante o casamento. Um segredo que carregava sozinha, sem jamais mencionar o estresse constante causado pelo temperamento imprevisível de Diego. Ela se perguntava se aquele ambiente tóxico não teria sido um dos motivos para suas perdas. Uma suspeita que doía mais do que ela conseguia expressar. Em meio a tudo isso, a minha relação com meus pais permanecia delicada, uma corda bamba que eu caminhava com cautela. Estabelecer limites claros tornou-se essencial para minha sanidade e para a segurança emocional de Sofia. Concordamos, de forma tensa, em visitas supervisionadas e breves, sempre em locais neutros, para evitar qualquer possibilidade de conflito. Vi, nessas ocasiões, pequenos sinais de mudança. Meu pai tentando se aproximar da Sofia, dentro dos limites que ela impunha. Minha mãe controlando-se, para não soltar comentários que poderiam reabrir feridas. Ainda assim, a distância entre nós era enorme, como um abismo que não sei se um dia será totalmente preenchido. Você já teve que escolher entre proteger quem ama e manter a paz na família? Fique comigo. Essa história vai te tocar profundamente. O impacto daquele confronto familiar se estendeu para além dos muros da casa da minha avó. Vários parentes que até então permaneceram em silêncio começaram a falar suas verdades. Alguns reconheceram ter visto episódios anteriores de agressão de Diego, mas preferiram não intervir. Outros admitiram que o comportamento tóxico havia sido ignorado por anos, acobertado sob a desculpa de ser assim que os homens lidam com os conflitos. Essas revelações criaram rachaduras profundas na estrutura familiar, que se fragmentou entre aqueles que se posicionavam pela verdade e aqueles que preferiam continuar a negação Mina Abomarta. Aos seus 87 anos, tornou-se uma aliada inesperada e crucial. Ela não apenas reconheceu os erros do passado, como também passou a apoiar ativamente a minha postura de proteção a Sofia, em nossas visitas semanais para Chá. Ela me contou histórias da própria infância, do marido severamente disciplinado e de como padrões de violência e controle se perpetuavam geração após geração. Essa compreensão do passado familiar não serviu para justificar as falhas, mas para iluminar a necessidade urgente de rompimento desses ciclos. Com essa força renovada, comecei a perceber mudanças significativas em minha vida profissional. A confiança que ganhei ao defender Sofia e lutar contra um sistema familiar tóxico trouxe uma habilidade valiosa. Quando uma vaga para gerência de projetos surgiu na Madison Marketing, decidi me candidatar, mesmo achando que estava fora do meu alcance. Para minha surpresa e alegria, fui escolhida. Minha postura firme diante da crise pessoal foi destacada como prova de minha capacidade de liderança, estratégia e integridade, qualidades que até então eu havia subestimado em mim mesma. Esse avanço profissional significou mais do que um aumento salarial, representou minha emancipação financeira e emocional. Não dependia mais dos meus pais, e com isso, perdi o último elo de controle que eles exerciam sobre minha vida. Pude finalmente estabelecer os limites que tanto precisava e viver com mais autonomia paralelamente. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pessoas que lidavam com traumas familiares. Compartilhar minha experiência abriu portas para conversas e conexões que eu jamais imaginei possíveis. Descobri que muitas pessoas enfrentavam situações similares, presos em relações tóxicas e padrões disfuncionais. Com o incentivo da facilitadora, comecei a me envolver em workshops e palestras, ajudando outros a reconhecer e enfrentar suas próprias realidades. O que começou como uma tentativa de proteger minha filha, acabou se transformando em um movimento pessoal de cura e empoderamento. Nessa nova etapa, encontrei forças para transformar a dor em propósito, e a luta pela saúde emocional de Sofia se tornou um farol para minha própria jornada de autoconhecimento e transformação. 7 meses após o incidente na Casa do Lago, nosso pequeno apartamento se tornou o símbolo da transformação que estávamos vivendo. Era um espaço modesto, longe do luxo e do conforto que minha família biológica sempre valorizou. Mas, para nós, ele representava um verdadeiro santuário. Aqui, cada canto guardava uma história de superação
e esperança. A alegria e a segurança que Sofia sentia dentro daquela casa preenchiam o ar e me davam forças para continuar. Sofia, antes uma criança assustada, estava gradualmente recuperando sua confiança e alegria. A voz que havia sido silenciada pelo medo voltou a ecoar, primeiro em sussurros hesitantes, e depois em notas firmes e cheias de vida. Eu a via cantar novamente, primeiro sozinha, depois se juntando ao coral infantil no centro comunitário. Ver seu progresso me emocionava profundamente. Cada passo dela era uma vitória contra o trauma. Uma pequena revolução pessoal que renovava a esperança dentro de mim. Dr. Garner, a psicóloga que nos acompanhava, destacou o quanto a resiliência de Sofia era impressionante. Segundo ela, o vínculo seguro que estabelecemos foi fundamental para essa recuperação. A validação constante dos sentimentos da minha filha, o afastamento dela do ambiente tóxico e a responsabilização do agressor haviam criado as condições necessárias para que ela pudesse curar suas feridas emocionais. Suas palavras foram um bálsamo para mim, a confirmação de que estava no caminho certo. Por outro lado, as repercussões do incidente continuavam a reverberar em nossas vidas. Diego enfrentava um declínio que parecia inevitável. A reputação cuidadosamente construída ao longo dos anos se despedaçava, e o impacto profissional foi severo. A mudança para uma posição administrativa nos fundos da empresa simbolizava a perda de prestígio e poder. Não era apenas uma demissão, mas um sinal claro de que seu comportamento não seria mais tolerado. O casamento de Diego com Natália desmoronou diante dos olhos de todos. 3 meses após a separação, ela protocolou o divórcio oficialmente, citando diferenças irreconciliáveis. Em conversas privadas, confidenciou-me o peso do medo e do desgaste emocional que viveu durante anos, escondendo segredos dolorosos como a perda de 2 bebês, e o constante caminhar sobre cascas de ovos para evitar crises. Esse reconhecimento trouxe uma nova dimensão à tragédia familiar, mostrando como o abuso não afeta apenas a vítima direta, mas se infiltra e destrói outras vidas ao redor. Minha relação com meus pais permaneceu como o esperado, uma via tortuosa. Eles tentaram minimizar e negar, resistindo a assumir qualquer responsabilidade real. Os encontros de terapia familiar foram tensos e emocionalmente exaustivos. Meu pai insistia em controlar a narrativa, enquanto minha mãe oscilava entre o papel de pacificadora e a necessidade de proteger Diego a qualquer custo. O terapeuta foi categórico. A reconciliação só poderia acontecer se houvesse reconhecimento genuíno do dano causado e compromisso real para a mudança. Nas sessões, o confronto entre passado e presente foi inevitável. Meu pai admitiu, com relutância, que deveria ter intervido antes, reconhecendo o erro em não ter parado Diego. Minha mãe, por sua vez, demorou mais para aceitar seu papel como facilitadora da disfunção familiar, muitas vezes expressando o desejo de manter a paz a qualquer preço. Em lágrimas, confessou que sempre tentou suavizar os conflitos, o que me levou a explicar que proteger os filhos é uma responsabilidade que supera o desejo de evitar o desconforto. Os encontros supervisionados com Sofia foram momentos delicados. Estabelecemos regras claras para garantir a segurança e o bem-estar dela. Mesmo com as visitas breves e em locais neutros, pude notar pequenas mudanças. Meu pai fazia esforços para respeitar os limites da Sofia, tentando se envolver de maneira gentil e sem imposições. Minha mãe tentava controlar seus impulsos críticos, evitando comentários que pudessem reabrir feridas. Apesar disso, a distância emocional continuava presente, um lembrete doloroso de que a reconstrução da confiança seria uma jornada longa paralelamente. Outras vozes na família começaram a se manifestar, quebrando o silêncio que por tanto tempo protegiam o abuso. Tia Catarina, que fora testemunha do tapa dado em Sofia, decidiu se posicionar contra o comportamento de Diego. Outros parentes, que haviam presenciado episódios de violência ou agressão, revelaram histórias que chocaram até os mais próximos. O padrão de agressividade e permissividade tornou-se
evidente, expondo uma cultura familiar tóxica que precisava urgentemente ser confrontada. Mina Abomarta, a matriarca da família, emergiu como uma força de mudança inesperada, com seus 87 anos. Ela reconheceu os erros do passado e tornou-se uma aliada poderosa na minha luta para proteger Sofia e romper os ciclos de violência. Suas histórias sobre a criação rígida do meu pai, marcada por castigos severos, ajudaram-me a entender as raízes geracionais daquele comportamento, sem contudo a citalou como justificativa. A compreensão do passado fortaleceu minha determinação de garantir que Sofia nunca passasse pelo mesmo no âmbito profissional. Minha nova posição na Madsa Marketing não apenas me proporcionou estabilidade financeira, mas também me deu uma plataforma para crescer e me afirmar. A confiança que ganhei ao enfrentar a crise pessoal se traduziu em reconhecimento e oportunidades. Minha experiência se tornou inspiração para colegas e, mais importante, para mim mesma. Cada conquista era uma prova de que era possível transformar a dor em força e o caos em ordem. A participação no grupo de apoio me trouxe um senso de comunidade e propósito. Compartilhar minha história ajudou outras pessoas a se sentirem menos sozinhas em suas batalhas. Juntas, aprendemos a identificar e romper padrões tóxicos, a priorizar o bem-estar dos filhos e a encontrar forças para mudar dinâmicas familiares que pareciam imutáveis. Comecei a palestrar em workshops, trazendo à luz temas delicados que muitos evitavam discutir. A jornada, porém, ainda estava longe do fim. Sabia que ainda enfrentaria muitos desafios, mais conversas difíceis, a manutenção dos limites estabelecidos e o contínuo trabalho terapêutico para mim e para Sofia. Mas pela primeira vez, encarava o futuro com esperança genuína, livre da sombra opressora da toxicidade familiar. Aquele tapa que Diego dera em Sofia, numa tentativa cruel de silenciar, acabara por revelar uma força inesperada, menos a minha voz. A voz de minha filha, a voz de uma nova geração que se recusava a aceitar o silêncio e a violência como norma. A dor se transformou em coragem, e a coragem em transformação. Se isso estivesse acontecendo com sua filha, o que você faria? Deixe nos comentários. Sua opinião pode ajudar outras mães que vivem em silêncio. Após aquela noite transformadora em que Sofia cantou em nossa celebração da família escolhida, algo dentro de mim mudou definitivamente. Eu havia testemunhado o renascimento da minha filha, a reconstrução de sua confiança e o poder da voz dela, ecoando forte e clara. Essa vitória não era apenas dela, mas minha, também menos a prova tangível de que, mesmo diante da violência e da rejeição, era possível recuperar o que parecia perdido para sempre. Mas o caminho até ali foi árduo e marcado por batalhas que iam muito além do trauma imediato. A toxicidade familiar, tão profundamente enraizada, havia deixado feridas que ainda precisavam cicatrizar. Descobri que a verdadeira luta não era apenas contra Diego, mas contra um sistema de valores antigos, onde o silêncio e a submissão eram impostos, sob o pretexto de proteger a imagem e a unidade da família. O silêncio, que o mas havia aceitado por tanto tempo, revelava-se um dos maiores inimigos. Ele permitia que a violência passasse despercebida, que o abuso fosse naturalizado e que os culpados escapassem da responsabilização. Por anos, fui ensinada a não falar, a não confrontar, a minimizar minhas dores e as de Sofia para manter um falso equilíbrio. Romper esse silêncio foi o primeiro e mais difícil passo para a verdadeira cura. Reação inicial dos meus pais deixou claro o quão profunda era a negação. Eles tentaram manter as aparências, criar narrativas que justificassem o injustificável e silenciar qualquer voz discordante. Foi doloroso perceber que, para eles, a preservação da imagem familiar valia mais do que a segurança e a saúde emocional da própria neta. Mas, ao mesmo tempo, foi libertador saber que eu não precisava mais carregar esse fardo sozinha. Tensão na reunião familiar da casa da minha avó foi um ponto de inflexão. Ver a matriarca confrontar Diego
Questionar meus pais e apoiar minha posição deu-me força para manter meus limites. A mudança que começou ali não aconteceu da noite para o dia, mas foi o início de um processo que desafiou a estrutura familiar de poder e influência que há décadas se sustentava. Enquanto isso, a terapia continuava a ser um pilar fundamental para Sofia e para mim. Aprendi com o Dr. Garner que curar traumas não é apagar o que aconteceu, mas encontrar novas formas de narrar nossa história, ressignificar experiências e fortalecer vínculos seguros. Cada sessão ajudava Sofia a reconstruir sua identidade, a se sentir amada e protegida, e a perceber que sua voz tinha valor, que seu canto era motivo de orgulho, não de punição. Essa transformação também impactou diretamente meu papel como mãe. Percebi que ser mãe não é apenas cuidar fisicamente, mas proteger emocionalmente, ensinar limites e dar exemplo. Foi uma luta constante entre a vulnerabilidade de não querer que minha filha sofresse e a força necessária para enfrentar os fantasmas do passado. Hoje sei que a verdadeira proteção envolve coragem, mesmo quando isso significa enfrentar familiares e romper laços que deveriam ser sagrados. No âmbito profissional, a promoção inesperada para gerente de projetos na Madison Marketing foi mais do que uma mudança de cargo. Foi uma afirmação de minha capacidade de liderança, resiliência e integridade. Graça minha chefe reconheceu minha habilidade de manter a clareza sob pressão e agir estrategicamente, qualidades que desenvolvera. Na crise familiar, a promoção significava também maior independência financeira, o que reduziu drasticamente o controle que meus pais ainda tentavam exercer sobre mim. Além disso, meu envolvimento com o grupo de apoio tornou-se um ponto de virada em minha vida. Ali, encontrei outras mulheres que, como eu, haviam enfrentado abusos dentro da família, que sabiam o preço do silêncio e da aceitação. Compartilhar minha história fortaleceu a mim e a elas, criando um espaço seguro onde podíamos trocar experiências, estratégias de enfrentamento e esperança. Comecei a palestrar em workshops e eventos, falando abertamente sobre toxicidade familiar e a importância de quebrar padrões. Essas experiências me deram uma nova missão: usar minha voz para ajudar outras pessoas a encontrarem a própria força e liberdade. Descobri que minha dor, quando compartilhada, podia se transformar em luz para outros que ainda estavam presos em ciclos de abuso. Era uma forma de dar sentido ao sofrimento, transformar o que parecia ser uma tragédia pessoal em um legado de coragem e mudança. Entretanto, mesmo com todos esses avanços, o processo de cura permanecia complexo e delicado. Meu relacionamento com meus pais seguia marcado por conflitos e limites firmes. Eles ainda tentavam minimizar seus erros e manter a aparência de normalidade, enquanto eu insistia na necessidade de responsabilidade e respeito às necessidades de Sofia. As visitas supervisionadas continuavam, e cada interação era cuidadosamente monitorada para garantir que Sofia não fosse exposta a situações potencialmente traumáticas. Em paralelo, minha avó continuava sendo uma figura de apoio inesperada, trazendo equilíbrio e perspectiva. Sua maturidade e sinceridade ajudavam a desarmar tensões e abrir espaço para diálogos difíceis. Com ela, consegui reconhecer que o passado da minha família carregava padrões dolorosos, mas que com esforço e vontade era possível romper com eles e construir algo novo. A luta contra a disfunção familiar também me fez refletir sobre as dinâmicas de poder e controle que permeiam muitas famílias. Percebi como o abuso pode se manifestar de formas sutis e explícitas, e como é necessário estar vigilante para identificar sinais e proteger aqueles que são mais vulneráveis. A experiência com Sofia me ensinou que a verdadeira força não está em dominar os outros, mas em garantir a segurança e o respeito de cada indivíduo. Nos momentos de silêncio, observando Sofia dormir ou cantando, baixinho sente um misto de orgulho e tristeza. Orgulho pela menina corajosa que ela estava se tornando, tristeza pelo que ela teve que enfrentar. Essas emoções me motivavam a seguir em frente,
a lutar por um futuro onde ela pudesse crescer livre de medo e limitações impostas por quem deveria protegê-la na nossa pequena varanda. Enquanto o sol se punha, refletia sobre a distância percorrida. As perdas foram dolorosas. Relações que não poderiam mais continuar. Sonhos que tiveram que ser reformulados. Ilusões que se desfizeram. Mas havia também ganhos preciosos. Autonomia, amor incondicional, conexão verdadeira e, sobretudo, esperança. O tapa de Diego não foi o fim da nossa história, mas o início de uma nova era. Uma era onde minha filha e eu aprendemos a defender nossa dignidade, a estabelecer limites, a valorizar nossa voz e a reconhecer que a família verdadeira é aquela que escolhemos, baseada no respeito e no amor mútuo. Agora, com a cabeça erguida e a mão firme segurando a dela, sigo caminhando com Sofia, pronta para enfrentar os desafios que ainda virão, mas confiante na força que construímos juntas. Nos meses que se seguiram à nossa celebração da família escolhida, percebi que a reconstrução não acontecia apenas para Sofia e para mim, mas também para os laços que restavam e para o entendimento da complexidade do que enfrentávamos. A dinâmica familiar, antes tão rígida e implacável, começava a mostrar rachaduras que, embora dolorosas, revelavam a possibilidade de transformação. Porém, essa transformação não seria linear nem rápida. Ela exigia paciência, resiliência e, acima de tudo, honestidade. Honestidade para encarar verdades que muitos preferiam esconder, para admitir falhas e erros, e para reconhecer que, às vezes, amor não basta quando está cercado de negligência, violência e medo. Meus pais, por exemplo, estavam em um estágio particularmente difícil desse processo. A insistência em negar a gravidade da situação e a tendência a minimizar o sofrimento de Sofia continuavam presentes, mas agora eles também enfrentavam a pressão externa de familiares que, mesmo que tardiamente, começaram a questionar e a cobrar responsabilidade. Cada visita, cada telefonema, cada reunião se tornava um terreno de negociações delicadas. Eu precisava proteger minha filha, mas também buscava manter uma ponte, por mais frágil que fosse, para que eles pudessem se envolver de forma segura e respeitosa. Nesse contexto, o aconselhamento familiar assumiu um papel central. As sessões conduzidas por um terapeuta especializado foram inicialmente carregadas de tensão, mágoas e resistências. Meu pai tentava controlar a narrativa, muitas vezes desviando o foco para críticas pessoais contra mim, enquanto minha mãe oscilava entre lágrimas de culpa e comentários passivo-agressivos sobre lealdade e tradição. O terapeuta, porém, foi firme e claro ao estabelecer que a verdadeira reconciliação só seria possível mediante responsabilização e reconhecimento dos danos causados. Isso, para eles, significava um convite a saírem de suas zonas de conforto, a confrontar seus próprios comportamentos e a aceitar que proteger Sofia era prioridade absoluta. Demorou tempo até que meu pai admitisse seu erro, mesmo que, com dificuldades e visivelmente abalado. Ele reconheceu que deveria ter parado Diego e que o que aconteceu era errado. A luta maior, no entanto, foi com minha mãe, que parecia presa no papel de pacificadora, tentando sempre suavizar as coisas para evitar conflito. Sua justificativa de que isso era o que mães fazem mostrava o quão arraigadas estavam as dinâmicas disfuncionais na nossa família. Expliquei-lhe com calma que proteger um filho, mesmo quando isso cria atritos, é a verdadeira função da umami. Não se trata de manter a paz a qualquer custo, mas de garantir segurança e amor genuíno. Você já viu uma família se dividir entre o certo e o conveniente? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que sangue não é desculpa para abuso. Cada pequena mudança que observei neles, durante os encontros controlados com Sofia, foi motivo de esperança, ainda que cautelosa. Meu pai começou a tentar se conectar com minha filha nos termos dela, respeitando seus limites e sem impor suas expectativas. Minha mãe aos poucos tentava conter os comentários críticos e passava a ouvir mais. Mesmo assim, o cronograma de visitas foi mantido curto e rigoroso, porque eu não podia permitir que Sofia fosse exposta a qualquer tipo de tensão ou ambiente que pudesse reabrir suas feridas,
Durante esse período, também vivenciei mudanças profundas dentro de mim mesma. O peso do passado, que carreguei por tantos anos, começou a se aliviar. A mulher que aceitava calada as injustiças e os maus tratos estava dando lugar a alguém que entendia o valor dos seus limites, que sabia dizer não e que reconhecia seu próprio valor. Esse processo de autoafirmação foi fundamental para minha filha, porque ela precisava de uma mãe forte, presente e capaz de proteger seus interesses com firmeza. O apoio inesperado da minha avó Marta foi um dos pontos altos desse processo de transformação. Aos 87 anos, ela era a matriarca que viu gerações da nossa família se sucederem e que carregava sua própria bagagem de erros e silêncios. Ela admitiu ter cometido falhas ao ignorar sinais e aceitar como normais os comportamentos abusivos que nosso pai sofria quando criança. Essa confissão, feita em nossas visitas semanais para o chá, foi um momento de clareza e compaixão que me ajudou a compreender a natureza geracional da disfunção familiar, sem, no entanto, desculpá-la. Foi também uma motivação extra para que eu fosse a ponte para a quebra desses ciclos. Enquanto isso, minha vida profissional também seguia um caminho surpreendente. A promoção que recebi na Madison Marketing não foi apenas uma conquista financeira, mas um reconhecimento da minha capacidade de liderança e gestão de crises. Minha chefe, Graça, destacou minha habilidade em manter a calma e a clareza mesmo sob pressão, qualidades que desenvolvi lidando com a situação de Sofia. Essa nova posição trouxe uma independência financeira, que reduziu o último resquício de controle que meus pais tinham sobre mim, fortalecendo ainda mais minha autonomia. No grupo de apoio para pessoas que enfrentam traumas familiares, encontrei um espaço de cura e fortalecimento. Compartilhar minha história levou outras mulheres a se abrirem, revelando experiências similares e criando uma rede de empatia e solidariedade. O apoio mútuo me deu forças para sair da sombra do passado e passar a ser uma voz ativa, falando em workshops e eventos sobre a importância de romper ciclos de abuso e valorizar o bem-estar emocional dos filhos acima de tudo. Entretanto, mesmo com todos esses avanços, a estrada da recuperação ainda estava longe de terminar. Havia conversas difíceis a serem enfrentadas, limites a serem reafirmados e uma vigilância constante para proteger Sofia de novas feridas. A divisão da família continuava, com algumas relações que não teriam mais volta enquanto outras se fortaleciam pela verdade e pelo respeito mútuo e maio. É isso, o amor e a confiança que construí com Sofia se tornaram minha maior fonte de força. Vê-la cantar novamente, participar do coral infantil e sorrir com a inocência e coragem que só uma criança pode ter, era a confirmação de que estávamos no caminho certo. Cada passo que dávamos juntos era uma vitória contra o medo, a dor e a insegurança. À noite, sentada na varanda de nosso pequeno apartamento, observando o sol se pôr, eu refletia sobre tudo que vivemos. As perdas foram profundas e dolorosas, menos conexões familiares que não poderiam mais continuar, sonhos desfeitos e a desconstrução de muitas ilusões. Mas também houve ganhos inestimáveis. Autonomia, amor incondicional, conexões verdadeiras e, acima do tudo, esperança. Aquela noite era a prova de que, mesmo quando alguém tenta te silenciar, você pode encontrar força para se erguer, para reconstruir sua vida e proteger aqueles que ama. A história do tapa de Diego não era apenas um episódio isolado, mas o símbolo de uma luta maior, menos a luta por dignidade, respeito e justiça. Era a história de uma mãe que aprendeu que às vezes é preciso cortar laços familiares para abrir espaço para a cura, com a mão firme, segurando a de Sofia e o coração cheio de coragem. Segui caminhando, pronta para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir, mas confiante de que juntas éramos invencíveis. O peso do que vivemos continuava a reverberar em todas as áreas da minha vida, mesmo nos momentos que pareciam mais tranquilos. A sensação constante de estar reconstruindo algo frágil me acompanhava, mas já não era mais medo que dominava meus dias.
e sim, uma determinação inabalável. A jornada da cura, para mim e para Sofia, envolvia mais do que o simples passar do tempo. Era uma luta diária contra os ecos do passado e as sombras que ainda tentavam se infiltrar nas nossas rotinas. Sofia, por sua vez, mostrava uma força que me surpreendia a cada dia. Os pesadelos que antes a assombravam e faziam seu corpo se encolher em medo foram diminuindo gradualmente. A terapia com o Dr. Garner foi fundamental nesse processo. Mas muito do que aconteceu veio do ambiente seguro que consegui construir para ela. Eu me tornei sua âncora, seu porto seguro, a voz que reafirmava que ela era amada, que sua voz era importante e que ela jamais deveria se calar por medo. No entanto, o processo de responsabilização da família não foi fácil, embora a reunião na casa da minha avó tenha sido um marco. A tensão que se seguiu revelou que muitas feridas ainda estavam abertas, algumas até mais profundas do que imaginávamos. Os familiares que tomaram partido, a revelação de comportamentos abusivos ao longo das gerações e a negação inicial dos meus pais mostraram que a mudança seria um caminho longo e tortuoso. As sessões de terapia familiar foram uma arena onde verdades incômodas precisavam ser ditas, e onde o silêncio, antes cúmplice, foi rompido. O terapeuta era firme, mas compassivo, buscando extrair a essência das dores e medos que mantinham a família presa em ciclos repetitivos. Cada encontro era uma batalha de emoções, de resistências e, algumas vezes, de pequenos avanços que faziam valer a pena continuar. Eu via meu pai enfrentando seus próprios demônios, reconhecendo que sua passividade frente ao comportamento agressivo de Diego não era inocente, mas uma repetição do que ele mesmo sofreu. Essa consciência dolorosa, apesar de trazê-lo para mais perto da realidade, não apagava os anos de omissão que contribuíram para o sofrimento de Sofia e para minha luta. Minha mãe, por outro lado, mostrava-se mais resistente, como se a ideia de romper com a ilusão de uma família perfeita fosse algo que ameaçava seu próprio sentido de identidade. Nesse meio tempo, Diego vivia suas próprias consequências. A terapia de controle da raiva, imposta pela empresa, não era apenas uma condição para sua permanência no emprego, mas um esforço forçado para confrontar seus impulsos, que causaram tanto dano. A verdade é que ele estava sozinho, numa posição que antes era de prestígio, isolado por suas ações, sem o respaldo familiar incondicional que sempre teve. Seu casamento desmoronou, e Natália, sua esposa, se afastou para proteger a si mesma, citando um padrão de abusos emocionais que ela só agora conseguia nomear. O impacto desse desmoronamento repercutiu em várias frentes. Natália me confidenciou em nossas conversas, entre lágrimas, que havia perdido 2 bebês durante o casamento, e que o ambiente tóxico em que vivia, sempre sob tensão, provavelmente contribuiu para essas perdas. Isso me trouxe uma profunda tristeza e reforçou a convicção de que proteger Sofia de tudo aquilo era urgente e inegociável. Minha relação com meus pais continuava frágil. As tentativas deles de normalizar a situação, menos como quando minha mãe me convidou para jantar, sem mencionar o ocorrido, ou quando meu pai enviou um e-mail tratando tudo como um mal-entendido, deixavam claro que a aceitação genuína da gravidade ainda não havia chegado. Mantive, então, limites rígidos para qualquer relacionamento futuro. Exigiria reconhecimento dos danos causados e passos concretos para garantir a segurança emocional de Sofia. Não havia espaço para falsas reconciliações ou negações. Enquanto isso, meu papel de mãe se ampliava para ser também o de defensora, educadora e muitas vezes guerreira. Aprendi a dizer não, quando necessário, a proteger minha filha, mesmo que isso significasse cortar laços e enfrentar julgamentos. A compreensão de que família não é apenas sangue, mas sim amor, respeito e cuidado, me guiava em cada decisão. A força que encontrei nesse processo também me impulsionou profissionalmente. A promoção que conquistei me trouxe autonomia e a sensação de que eu podia, finalmente, viver minha vida em meus próprios termos, longe do controle financeiro
e emocional dos meus pais. Esse novo capítulo na carreira me trouxe confiança para enfrentar desafios maiores e assumir responsabilidades que antes pareciam fora do meu alcance. No grupo de apoio para famílias marcadas pelo trauma, encontrei uma comunidade que validava minhas experiências e oferecia suporte. Compartilhar minha história fortaleceu não só a mim, mas também outros que viviam situações similares, criando uma rede onde a dor podia ser expressa e a cura fomentada. Comecei a me envolver em palestras e workshops, usando minha voz para inspirar e ajudar outros a romperem seus próprios ciclos de abuso. Apesar de todos esses avanços, a caminhada era árdua. Havia dias em que a tristeza e a dúvida se faziam presentes, quando a saudade da família que eu queria ter parecia pesar mais do que tudo. Mas mesmo nesses momentos, a certeza de que estávamos construindo algo melhor para Sofia me dava forças para continuar. Você já foi desacreditada e mesmo assim deu a volta por cima? Escreva: eu me levantei nos comentários. Sua força inspira. A criança que um dia fora silenciada pelo tapa de um familiar agressor, hoje se ergue como símbolo de resistência e esperança. Sua voz, antes abafada pelo medo, agora ressoava em notas claras e seguras, seja cantando no coral do centro comunitário, ou simplesmente expressando seus sentimentos em casa. Cada sorriso, cada conquista, era uma vitória compartilhada entre nós, à noite. Quando o silêncio da casa se instalava e Sofia dormia tranquila em seu quarto, eu sentava na varanda e refletia sobre o quanto aquela jornada transformou minha vida. A dor da traição familiar, a luta pela proteção da minha filha, as pequenas vitórias diárias e o reconhecimento do meu próprio valor se entrelaçavam em um mosaico complexo, mas cheio de significado. Sabia que o caminho ainda seria longo e cheio de desafios, mas estava pronta para enfrentá-los. Afinal, não era apenas sobre mim ou Sofia, menos era sobre romper padrões, criar um novo legado e mostrar que, mesmo diante das maiores adversidades, é possível encontrar luz, amor e coragem para recomeçar. Com o passar dos meses, percebi que o processo de cura não era linear, nem previsível. Havia dias em que tudo parecia avançar. Sofia ria, cantava, interagia com outras crianças, e eu me sentia leve, esperançosa. Mas em outros momentos, um gesto, uma palavra, um olhar, podiam reabrir feridas que eu julgava cicatrizadas. A vulnerabilidade que acompanhava a maternidade era por vezes esmagadora. A responsabilidade de proteger minha filha, de garantir que nunca mais sentisse medo dentro do próprio lar, me pressionava como uma sombra constante. Os encontros com o terapeuta familiar continuavam a revelar mais do que simples fatos. Expunham emoções antigas, rancores silenciosos e medos nunca ditos. A minha avó, que havia sido uma figura de autoridade e estabilidade, tornara-se uma aliada inesperada, uma voz firme a favor da justiça e do respeito dentro da nossa família. Sua admissão de que cometeu erros no passado, principalmente ao não intervir na severidade com que meu pai fora criado, deu-me um novo entendimento sobre como padrões tóxicos se perpetuam entre gerações. Ainda assim, a resistência de meus pais, especialmente minha mãe, era uma barreira difícil de romper. Ela insistia em suavizar os acontecimentos, minimizando a gravidade do que havia ocorrido com Sofia. Numa das sessões, entre lágrimas, ela argumentava que sempre quis proteger a família, que minha postura destruía a paz que todos ansiavam. E eu o escutava, mas sabia que paz sem justiça era silêncio cúmplice. Expliquei, com a paciência que minhas próprias batalhas me ensinaram, que proteger não é esconder a verdade, mas enfrentar o que dói para que haja cura. Na esfera profissional, minhas responsabilidades aumentaram, e com elas, minha autoconfiança. A Madison Marketing tornou-se um ambiente onde minhas habilidades eram reconhecidas e valorizadas. Minha experiência pessoal, com a crise familiar, trouxe um diferencial, especialmente quando precisei liderar equipes sob pressão, mediar conflitos e tomar decisões difíceis com integridade. Essa nova fase me mostrou
que o crescimento verdadeiro vem de transformar a dor em aprendizado e ação. O grupo de apoio que frequentei se tornou um pilar essencial. Ouvir histórias semelhantes à minha me fez sentir menos sozinha e mais forte. Vi pessoas enfrentando seus próprios demônios, algumas com mais avanços, outras com retrocessos, mas todas unidas pelo desejo de reescrever suas histórias. As reuniões eram espaços seguros onde compartilhávamos medos, conquistas e planos para o futuro. Com o incentivo da facilitadora, comecei a contar minha trajetória em pequenos eventos públicos, o que não só me ajudou a processar meus sentimentos, mas também a inspirar outros a não se calarem diante do abuso. Nesse caminho, construímos, eu e Sofia, uma nova rotina, cheia de pequenas alegrias e grandes conquistas. Ela voltou a cantar, não mais como um ato de resistência, mas como expressão genuína de sua personalidade. Participava do coral infantil no centro comunitário, onde encontrou amigos e professores que a admiravam. Seu sorriso voltou a ser a luz que iluminava nossos dias, e sua confiança crescia com cada nota cantada, com cada passo dado. Os encontros familiares, apesar dos avanços tímidos, ainda geravam tensão. Os limites que estabeleci para proteger Sofia eram firmes, e minhas condições para qualquer contato exigiam reconhecimento do passado e comprometimento com mudanças concretas. Essa postura causou afastamentos dolorosos, mas necessários. Vai que algumas relações, por mais próximas que parecessem no passado, não suportariam a verdade e o pedido de respeito. Era um processo de perda, sim, mas também de ganho menos, a criação de uma rede de relacionamentos baseada em valores e respeito mútuo. A presença da minha avó, especialmente, foi uma surpresa que trouxe esperança. Aos 87 anos, ela assumiu um papel ativo na busca por reconstrução familiar, incentivando a responsabilidade e o diálogo aberto. Sua força e sabedoria foram âncoras para muitos de nós, provando que a idade não é barreira para mudança nem crescimento pessoal. Sua franqueza, que há muito tempo eu desejava ouvir, ajudou a aliviar algumas das feridas mais profundas. Em paralelo, Diego enfrentava suas próprias batalhas. A terapia de controle da raiva parecia inicialmente uma punição imposta, mas com o tempo revelou-se uma oportunidade para ele confrontar sua própria incapacidade de lidar com suas emoções e impulsos. O isolamento no trabalho, a perda do status social e a dissolução do casamento eram consequências amargas que finalmente pareciam motivá-lo a algum tipo de reflexão. Ainda assim, sua negação e resistência eram evidentes, mostrando que o caminho para a mudança verdadeira é longo e cheio de obstáculos. Natália, por sua vez, seguia firme em sua decisão de se separar, protegendo-se de um ambiente que ela descrevia como sufocante e abusivo. Em nossos encontros, ela compartilhava suas dores e dúvidas, especialmente sobre os filhos que perdera e o impacto do estresse naquelas perdas. Seu relato me fez perceber o quão profundas são as cicatrizes invisíveis que as relações tóxicas deixam, e reforçou meu compromisso em garantir que Sofia jamais passasse por algo semelhante. A comunicação com meus pais oscilava entre tentativas de diálogo e momentos de silêncio carregado. Eles concordaram com sessões de aconselhamento familiar, mas a falta de arrependimento genuíno ainda era um obstáculo. As sessões eram marcadas por confrontos, lágrimas e avanços. Minha mãe, em especial, parecia presa entre o desejo de manter a paz e a necessidade de enfrentar a realidade dolorosa. Eu permanecia firme, sabendo que a cura dependia da responsabilidade e do reconhecimento do dano. Enquanto isso, a nossa pequena casa, que antes era um símbolo de limitações financeiras, se transformava em um verdadeiro lar. O amor que ali construímos se tornara o nosso refúgio, longe das tempestades externas. A presença constante de Sofia, suas risadas e sua música enchiam os espaços vazios, deixados pelos laços familiares que desmoronavam. Nossa rotina ganhou ritmo, e com ela, a certeza de que estávamos no caminho certo. O futuro permanecia incerto. Sim, mas não mais assustador. A sombra da toxicidade familiar já não mais obscurecia nosso horizonte.
Eu estava aprendendo, dia após dia, que o poder de mudar estava em minhas mãos, e que proteger Sofia era acima do tudo, um ato de coragem e amor incondicional. Naquele momento, não havia dúvidas. Aquela era a jornada que eu escolheria trilhar, por nós duas, pela nossa liberdade e pela nossa paz. Quantas gerações sofreram caladas na sua família? Marque aqui alguém que precisa romper o ciclo hoje. Aos poucos, os efeitos da tempestade familiar começaram a se refletir nas pequenas coisas do dia a dia. O relacionamento com Sofia fortalecia-se a cada gesto, a cada palavra dita com carinho, a cada noite em que sua voz doce preenchia a casa com canções que antes ela só ousava cantar em segredo. A música era agora uma ponte entre o que fomos e o que estávamos nos tornando. Eu me esforçava para que ela entendesse que sua voz, seu jeito, sua alegria não só eram aceitáveis, como essenciais, um farol para nós dois em meio a tanto caos. Na Madison Marketing, o desafio de assumir uma posição de maior responsabilidade me motivava e impulsionava. As batalhas pessoais me deram uma visão nova sobre liderança, sobre empatia e sobre resiliência. Não era mais só sobre alcançar metas ou cumprir prazos, era sobre inspirar e proteger pessoas, assim como eu buscava fazer na minha própria família. O reconhecimento dos meus colegas e superiores, especialmente da Grace, que destacou minha integridade e capacidade de enfrentar crises, foi um bálsamo para minha autoestima, que havia sido abalada por anos de críticas e desvalorização. Ainda assim, a sombra dos eventos dolorosos nunca estava totalmente ausente. O contato com meus pais continuava conturbado, oscilando entre tentativas de diálogo e recuos desconfiados. Cada encontro exigia de mim uma força enorme para não sucumbir à mágoa acumulada, à tristeza pelas oportunidades perdidas, ao desespero silencioso que, por vezes, ameaçava me consumir. Eu sabia que eles ainda não estavam prontos para admitir seus erros plenamente, e isso me forçava a impor limites firmes, essenciais para a proteção de Sofia e minha própria saúde mental. Grupo de apoio que frequentei revelou-se mais que um espaço para desabafar. Tornou-se um catalisador para a transformação. Ao compartilhar minha história, eu não só encontrava compreensão, mas também fortalecia minha voz e descobria minha missão. As palestras e workshops que comecei a ministrar, inicialmente cheias de nervosismo, foram ganhando confiança e impacto. Ver olhares se iluminando, ouvidos atentos e corações tocados pela minha narrativa, me mostrou que, mesmo nas situações mais dolorosas, existe o poder de inspirar mudança menos dentro e fora da própria família. Enquanto isso, Sofia continuava surpreendendo a todos com sua capacidade de superar. O coral infantil era uma conquista enorme para ela, uma prova de que a alegria e a liberdade podiam florescer mesmo após uma tempestade. Suas notas, antes tímidas e incertas, agora soavam, com firmeza e emoção, um testemunho vivo da nossa jornada. Eu sabia que aquele era apenas o começo de sua reconstrução, um processo que levaria tempo, mas que já mostrava frutos belos e genuínos. Os encontros familiares permaneciam um campo minado de emoções e tensões. Embora os limites que estabelecera fossem respeitados em grande parte, o ressentimento latente ainda era evidente. Algumas pessoas optaram por se afastar, incapazes de lidar com a verdade ou de mudar suas posturas. Outros, com mais coragem, tentavam encontrar um caminho para a reconciliação, mesmo que incerto e lento. Eu aprendi a valorizar cada avanço, por menor que fosse, e a não me deixar abater pelas rejeições que, embora dolorosas, eram necessárias. A presença constante da minha avó foi um bálsamo inesperado. Ela se tornou não apenas uma mediadora, mas também uma amiga e confidente. Aos seus 87 anos, sua coragem para confrontar os erros do passado e defender a justiça para Sofia e para mim, me deu forças que eu não sabia que possuía. Suas de vida, seus conselhos firmes e seu amor incondicional se tornaram pilares em meio ao turbilhão. Ela me ajudou a compreender que o perdão não significa esquecer ou aceitar a dor, mas sim libertar-se dela para seguir em frente.
Diego, por sua vez, enfrentava um caminho difícil. A terapia de controle da raiva, inicialmente uma imposição, começou a ser encarada por ele como um espelho, um reflexo de suas falhas e da necessidade de mudança. Contudo, sua jornada era marcada por altos e baixos, momentos de resistência e breves lampejos de autoconhecimento. A perda do status, do emprego de prestígio e do casamento o isolava, mas também, paradoxalmente, o forçava a encarar suas atitudes com honestidade. A transformação verdadeira ainda parecia distante, mas pelo menos a semente havia sido plantada. Natália, na sua decisão firme de seguir adiante, encontrava em mim um apoio inesperado. Nossos encontros, ainda que dolorosos, eram momentos de troca e compreensão. Ela partilhava seus medos e angústias, especialmente em relação aos filhos que perdeu e as marcas invisíveis que o relacionamento tóxico deixara. Eu escutava com atenção e empatia, sabendo que cada uma de nós carregava cicatrizes profundas, mas também uma vontade imensa de reconstruir nossas vidas com dignidade. A comunicação com meus pais continuava sendo uma montanha russa emotional. As sessões de aconselhamento familiar revelavam mais do que fatos. Traziam à tona sentimentos que estavam represados por anos, a luta da minha mãe, entre o desejo de manter a família unida e a necessidade de confrontar a verdade, era uma batalha interna visível em cada palavra, em cada gesto. Eu permaneci firme, ciente de que a verdadeira reconciliação só seria possível quando houvesse responsabilidade e mudança genuína. No meio de tudo isso, nossa casa, que antes representava limitações, se tornou um lar, um espaço seguro, onde Sofia e eu podíamos ser nós mesmas. A rotina que construímos, cheia de pequenas celebrações e momentos de afeto, fortaleceu nosso vínculo e criou um escudo contra o mundo lá fora. A segurança que agora reinava ali era um testemunho da força que emergia da diversidade, da capacidade de transformar dor em amor e esperança. O futuro continuava incerto, mas pela primeira vez eu o via com olhos claros, sem a névoa da dúvida e do medo que me acompanhara por tanto tempo. Estava aprendendo que a verdadeira força reside em manter-se fiel a si mesma, em proteger aqueles que amamos, mesmo que isso signifique enfrentar tempestades e cortar laços que antes julgávamos indissolúveis. Essa jornada era só nossa, e eu estava determinada a caminhar nela, com coragem, amor e dignidade. Aos poucos, o tempo começou a cicatrizar as feridas abertas, mas não sem deixar marcas profundas que carregávamos conosco como lembranças necessárias para não repetir os mesmos erros. A transformação em nossa família não aconteceu de forma linear. Foi um processo repleto de altos e baixos, avanços seguidos de retrocessos, momentos de esperança intercalados com desilusões que testaram nossa resiliência. Mas, mesmo nas noites mais escuras, havia uma luz tênue, um fio de esperança que me sustentava e guiava. Nos encontros de terapia familiar, observei como os rostos que antes estavam endurecidos pela negação e pelo orgulho, lentamente, começavam a revelar sinais de vulnerabilidade e arrependimento. Meu pai, apesar de ainda relutante em assumir plenamente sua responsabilidade, demonstrava pequenas mudanças que indicavam um desejo genuíno de melhorar. Ele parou de tentar controlar a narrativa e, em vez disso, passou a ouvir com mais atenção, ainda que às vezes com dificuldade. Minha mãe, por sua vez, começou a confrontar seus próprios medos e limitações, tentando sair do papel de pacificadora para realmente enfrentar as verdades dolorosas. Essas sessões não foram fáceis. Houve lágrimas, gritos, silêncios constrangedores, acusações dolorosas, mas, no meio de todo esse turbilhão emocional, algo começou a acontecer. O diálogo, não o diálogo fácil ou superficial, mas aquele que exige coragem para expor feridas e disposição para ouvir sem julgar. Eu aprendi a importância de estabelecer limites claros, de proteger minha filha e a mim mesma, sem ceder às pressões para varrer tudo para baixo do tapete, em nome de uma paz ilusória. Sofia, nossa pequena guerreira, continuava a me surpreender. Sua coragem de enfrentar o trauma e transformar a dor em música era uma lição diária. A cada nova canção que ela cantava no coral,
Eu via um pouco mais da menina, que sempre foi ápice do tudo. Havia momentos em que ela ainda recuava, quando o passado parecia sombra lá, mas eu estava lá, para segurar sua mão e lembrá-la do quanto ela era amada e segura. Sua recuperação era a prova viva de que, mesmo após as maiores tempestades, há espaço para florescer. No trabalho, meu crescimento também foi surpreendente. Assumir a gerência de projeto na Madison Marketing me trouxe novos desafios e oportunidades para aplicar as lições que a vida me havia ensinado. A liderança que desenvolvi, firme, compassiva e determinada menos, foi reconhecida não só pela minha equipe, mas por toda a empresa. A promoção não foi apenas uma vitória profissional, foi um símbolo da minha capacidade de me reerguer e prosperar, apesar das adversidades. Mais importante ainda, me libertou da dependência financeira dos meus pais. Retirando a última corda que eles usavam para tentar me controlar, o grupo de apoio se tornou um espaço sagrado, onde eu podia ser verdadeiramente ouvida e também ajudar outras pessoas que enfrentavam desafios semelhantes. Compartilhar minha história não era mais um ato de dor, mas um ato de poder e cura. Nas oficinas que conduzia havia lágrimas, abraços e o despertar de vozes que, assim como a minha, haviam sido silenciadas por anos. A comunidade que construímos ali era um lembrete constante de que ninguém precisa enfrentar a dor sozinho e que a cura é possível quando escolhemos nos apoiar mutuamente. Você já encontrou uma família escolhida no meio do caos? Conte nos comentários. Sua história pode ser um abraço para alguém perdido. Apesar dos progressos, o relacionamento com Diego seguia complicado. A terapia para controle da raiva foi apenas o começo de um caminho difícil para ele. Reconhecer a gravidade do que fez e assumir a responsabilidade por suas ações exigia. Mais do que palavras, exigia uma transformação profunda e contínua. Ele não era mais o filho dourado da família, protegido por anos de permissividade e privilégios. Agora, ele estava isolado, confrontando a realidade de seus atos e suas consequências. Embora ainda houvesse resistência, a semente da mudança havia sido plantada, e era preciso tempo para que ela germinasse. Natália, ao mesmo tempo, encontrava em mim uma aliada inesperada. Nossos encontros, muitas vezes carregados de emoção, serviam como um espaço para compartilhar medos, dores, e ela abriu seu coração sobre as perdas que sofreu e sobre o medo constante que sentia diante da instabilidade emocional do ex-marido. Essa vulnerabilidade criou um vínculo entre nós, uma compreensão mútua de que, apesar das diferenças e das circunstâncias, ambas buscávamos o melhor para nossas famílias e para nós mesmas. As tentativas de reconciliação com meus pais foram marcadas por um equilíbrio delicado entre esperança e ceticismo. Eles mostravam sinais de querer reparar os danos, mas seus esforços ainda eram tímidos e por vezes motivados mais por uma tentativa de manter aparências do que por um arrependimento verdadeiro. Eu mantive minha posição firme. Qualquer reaproximação exigiria reconhecimento claro do dano causado, compromisso real com a mudança e respeito pelos limites que estabeleci para proteger Sofia. A reconstrução da confiança não seria fácil, e eu estava preparada para essa longa caminhada. Enquanto isso, nossa casa continuava sendo nosso refúgio, o lugar onde podíamos respirar e crescer longe das pressões externas. Cada canto daquele espaço carregava histórias de luta e superação, mas também de amor e esperança. As noites em que Sofia cantava para nós, as manhãs cheias de risos e pequenas vitórias, eram momentos sagrados que me lembravam do que realmente importava. Eu aprendi que, mesmo nos momentos mais difíceis, é possível construir um lar cheio de luz e segurança. A presença constante da minha avó foi um alicerce fundamental nessa jornada. Sua coragem em confrontar o passado e seu compromisso em defender a verdade e a justiça me deram forças que eu não sabia que tinha. Aos 87 anos, ela se tornou não apenas uma mediadora, mas uma aliada poderosa que me ajudou a entender a complexidade dos padrões familiares e a importância de quebrá-los para criar um futuro melhor para Sofia e para mim. Olhar para trás, para o dia em que Diego bateu em minha filha, me faz perceber o quanto aquele momento
foi um divisor de águas. Aquela violência não apenas deixou uma marca física e emocional em Sofia, mas também revelou rachaduras profundas em uma família que havia se sustentado por aparências e silêncio por muito tempo. O confronto que se seguiu, a Abzerdador, foi o início de uma transformação necessária, uma oportunidade para que verdades escondidas fossem reveladas e para que novos caminhos fossem trilhados. Hoje, 6 meses depois, posso dizer que estamos longe de ser perfeitos, mas estamos no caminho da cura. Cada passo que damos é uma vitória. Cada conquista, por menor que seja, representa nossa força e nossa determinação. A história que vivemos não é apenas sobre sofrimento, mas sobre a coragem de enfrentar o que dói, a resiliência para seguir em frente e a esperança de construir algo melhor. Eu compartilho essa história não para buscar simpatia, mas para mostrar que, mesmo nas situações mais difíceis, é possível encontrar luz e força, que a verdadeira família não é apenas aquela do sangue, mas aquela que escolhemos, que nos apoia e que nos ama incondicionalmente. E que, acima de tudo, o amor próprio e a proteção dos nossos filhos devem ser sempre nossa prioridade, mesmo quando isso significa cortar laços e redefinir o que chamamos de família. Ao encerrar este capítulo da minha vida, percebo o quão transformadora foi essa jornada, não apenas para mim, mas para todos que estiveram envolvidos, direta ou indiretamente. Encarar a violência contra Sofia e a postura permissiva da família me obrigou a repensar valores, relações e meu próprio conceito de força. Descobri que ser forte não é simplesmente suportar a dor em silêncio, mas sim enfrentá-la de frente, falar por aqueles que não podem se defender e tomar decisões que, embora difíceis, são necessárias para garantir segurança e dignidade. O processo de reconstrução não se limitou a Sofia ou a mim. Ele reverberou por toda a rede familiar, expondo fissuras antigas e desencadeando uma série de confrontos e diálogos que, embora dolorosos, foram imprescindíveis para a autenticidade das relações. Pessoas que antes estavam amarradas a uma fachada de unidade começaram a revelar suas próprias histórias de abuso, medo e silenciamento. Isso trouxe um alívio coletivo, uma sensação de que, ao quebrarmos o silêncio, podíamos também curar feridas que persistiam há gerações. Mina Abomarta, que sempre fora uma figura imponente e tradicional, surpreendeu a todos ao se posicionar. Ela me contou sobre os próprios arrependimentos em relação à criação do meu pai, e como os padrões tóxicos foram transmitidos inconscientemente ao longo das gerações. Sua honestidade foi um ponto de virada, mostrando que a mudança verdadeira só acontece quando reconhecemos nossas falhas, mesmo as mais difíceis de admitir. Ela se tornou uma defensora ferrenha da proteção de Sofia e da necessidade de responsabilização dentro da família, atuando como um elo de reconciliação que não ignorava a justiça. No âmbito profissional, a nova posição que conquistei na Madison Marketing foi mais do que uma simples promoção. Foi uma declaração silenciosa de que eu não seria definida pelos abusos ou pela opressão familiar. No trabalho, encontrei um espaço para exercer controle sobre minha própria narrativa, para provar que minha competência e caráter iam muito além das tentativas de minar minha reputação. Cada projeto bem-sucedido, cada reconhecimento público, era uma pequena vitória contra o passado que eu lutava para deixar para trás. A segurança financeira adquirida com o novo emprego eliminou o último elo de dependência dos meus pais, que durante anos mantiveram controle sobre minha vida por meio de favores e assistência financeira. Essa independência foi crucial para que eu pudesse estabelecer limites claros e inabaláveis, recusando-me a aceitar qualquer forma de manipulação ou desrespeito. Para eles, foi um choque, e embora tenham tentado várias vezes recuperar influência, eu estava preparada para manter minha postura. Por mais difícil que fosse, nos encontros do grupo de apoio, percebi o poder da solidariedade e da empatia. A dor compartilhada se transformava em força coletiva. E a troca de experiências era uma fonte constante de aprendizado e cura. Conduzir workshops para outras mães e mulheres que enfrentavam situações semelhantes
me deu uma nova missão, uma forma de transformar minha história pessoal em um instrumento de mudança social. Saber que minha voz ajudava outras pessoas a se libertarem do silêncio e da vergonha era uma recompensa que transcendia qualquer conquista material. A relação com Natália, ainda que complexa, evoluiu para uma parceria baseada no respeito mútuo pelo bem-estar de Sofia. Compartilhamos medos, esperanças e até fragilidades, reconhecendo que, apesar das circunstâncias que nos uniram, ambas éramos mães lutando para proteger nossas famílias. Essa conexão inesperada foi um alento em meio ao caos, uma prova de que, mesmo em meio a conflitos, é possível encontrar compreensão e apoio. Diego, apesar de todos os esforços, continuava uma figura marcada pelo passado e pelas próprias limites. A terapia e as consequências profissionais não apagaram as feridas que ele causou, mas serviram como um lembrete constante de que mudança real exige tempo, vontade e responsabilidade. Ele não era mais o centro da família, nem o homem intocável que havia sido criado para ser. Sua queda foi dura, e as lições que ele precisava aprender ainda estavam longe de serem assimiladas completamente. Minha filha Sofia, entretanto, era a verdadeira protagonista desta história de superação. Sua recuperação, marcada por pequenos passos e grandes conquistas, era uma fonte constante de inspiração para mim. A música voltou a preencher nossa casa, não como um sinal de medo ou punição, mas como uma expressão genuína de alegria e liberdade. Ver sua confiança crescer, sua voz se levantar, sem hesitação, foi a confirmação de que o amor, quando aliado à proteção e à verdade, pode curar as feridas mais profundas. Ao olhar para o futuro, sei que muitos desafios ainda virão. A jornada da cura é contínua e exige esforço diário, paciência e, acima de tudo, amor incondicional. Mas, desta vez, não caminharei sozinha, nem com medo. Tenho ao meu lado minha filha, minha avó, aliados verdadeiros, e a certeza de que, mesmo diante das tempestades, posso construir uma vida pautada pela dignidade, pela justiça e pelo respeito. Se essa história tocou seu coração, curta, compartilhe e se inscreva para mais histórias reais de coragem, enfrentamento e reconstrução. Lembre-se, sua voz importa e pode ser exatamente a que alguém precisa ouvir hoje.